Olá, eu sou Fábia Santa Rosa, eu sou comunicadora e coautora do livro Lucro Rosa. E hoje nós estamos com o podcast Lucro Rosa para apresentar para vocês o que é esse mundo do lucro rosa. E a gente está aqui com a Daniela Rulli, que é a coordenadora do livro, desse livro maravilhoso que tem vários coautoras. E também a outra aqui, Lígia, que é a coautora, e a Érica. Então, nós estamos aqui para falar para vocês o que é o lucro rosa. E é um mundo, assim, fantástico que vocês vão adorar. Eu vou começar aqui apresentando a Daniela, que ela é a coordenadora, ela é a idealizadora, e eu tenho uma dúvida que ainda não perguntei para ela, eu vou perguntar aqui ao vivo para vocês. Dani, o que te inspirou criar esse livro? Da onde veio essa ideia? Porque realmente, né, nós aqui amamos isso, né? A gente está adorando. Você conta pra gente um pouquinho do que é esse lucro? Claro, bom dia, Fábia, bom dia, meninas. Uma alegria estar aqui. Bom, o Lucro Rosa começou de uma conversa que eu estava tendo com meu filho. Eu estava contando para ele que eu tinha sido convidada para participar de um livro também com autoria como o Lucro Rosa, para escrever um capítulo sobre empreendedorismo feminino. Então eu estava conversando com ele e ele falou assim para mim: mãe, isso é a sua cara, por que você não organiza um livro? Aí eu pensei e falei, realmente, eu acho que tem tudo a ver comigo. Amadureci a ideia, convidei umas amigas e escrevemos o Lucro Rosa. A princípio, ele era para ser um livro sobre empreendedorismo feminino também. Nossa, gente, empreendedorismo. O que tem de empreendedorismo nesse livro? Tem alguma coisa, mas não é tudo, né? O interessante é que durante o curso do livro, ele tomou um rumo natural. Na verdade, Deve pegar o livro. ele começou a ideia sobre empreendedorismo, mas as mulheres começaram a contar histórias pessoais da sua vida, momentos marcantes que elas tiveram. Isso fez toda a diferença. Então, o Lucro Rosa hoje é um sucesso porque ele traz momentos marcantes de mulheres, momentos de superação, momentos de aprendizado. É um livro para encorajar mulheres a encorajar outras mulheres. Nossa, que lindo, né? Eu vou falar o nome de todas aqui, porque a gente está com a Lígia e a gente está com a Érica. Que a Érica, na verdade, ela veio agora do segundo, do Lucro Rosa 2, gente. A gente está no segundo já. Mas eu vou falar o nome de todas as coautoras do primeiro, que é a Adriana Venâncio, a Andrômeda Rosa, Camila Ferreira Bueno, Carla Martins, Elaine Jardim, Elisângela Mesquita, Fábia Santa Rosa, a Reude Cardoso, Ermara Lourencente, Juliana Amalte, Kira. Ai, a Kira. Na saudade dela. Um beijo pra você, Ela tá no 2 Kira. também. Tá no 2. A Lígia Alves, que tá aqui, que também tá no 2. A Luciana Saraiva. E a Luísa Trindade, Sandra Sayeg. Um beijo pra você, Sandra, daqui de Atibaia. E a Sandra Souto. Então, essas daqui participaram do Lucro Rosa 1. E a gente vai falar hoje, agora, sobre o livro Rosa 1 ou Rosa 2, vocês que decidem. Que a gente tem aqui uma representante do 1, eu e ela, a Dani, e tem aqui a Érica do 2, que a gente pode até começar com a Érica. O que você acha? Claro. Vamos falar com a Érica? Vamos lá. Érica, me fala um pouquinho como que você foi convidada e de que forma você decidiu participar do Lucro Rosa 2. Olha só, quando eu soube do projeto da Dani, do 1, já bateu aquele aquecimento no coração, falou, acho que chegou a minha hora. Porque as mulheres têm, eu pelo menos sempre tive aquela ideia que eu preciso deixar um livro, né, para a posteridade. Então já ficou aquele coração quentinho, mas eu tava passando por um momento meio complicado emocionalmente, no relacionamento. Então eu falei, não, agora não vai dar. Vamos deixar por um próximo momento. Doeu o coração, mas eu consegui acompanhar todo o projeto, entendi o projeto desde o início, a importância de trazer as mulheres, a voz das mulheres, para todos os problemas e empreendedorismo, para que elas, vou até falar por mim, eu que não tinha uma visão financeira, aprendi muita coisa, porque não é só um livro, tem as palestras, tem o acesso com as mulheres, que é muito mais fácil. E apareceu a oportunidade do 2, que eu cheguei a comentar com a Dani um pouquinho antes dela lançar o 2. Eu falei, Dani, desde o primeiro eu quis participar. E quando ela lançou o 2, ela falou, você vai entrar.
E eu falei comigo, falou, agora você não vai fugir mais, agora você vai fazer. E aí, a gente entrou de cabeça com uma história, talvez a minha história de cura maior, tá no livro. Cura. Bonita É uma palavra. história linda. Cura. Uma história Eu li a sua história, eu fiquei bem emocionada, realmente. E fui lá ver, depois vocês vão ver o livro 2, a gente vai falar do livro 2. E eu fui lá conferir e fiquei imaginando você lá embaixo daquele IP, linda. do IP roxo, que é de frente quase da minha casa. Ele tá lá, os dois estão. É verdade. Tem a história do IP roxo, que marcou muito a minha infância. E ele tá lá pra conferir, né? E vai ficar, né? E vai Pra ficar. posteridade, pros filhos. Tanto ele quanto os filhos. Né? Era seu vô, né? Meu avô. Que te acompanhava. Sim. Te acompanhava lá. Se for um breve relato, é bem assim. Eu tive uma infância numa casa muito tóxica, agressiva, né? Então, meu avô talvez fosse o único que pensasse na criança. Vamos protegê-los, você não precisa passar por isso. Então, um relato breve dos momentos que meu avô me protegia diante de tudo que acontecia. Então, é muito. É lindo. Não, a Muito história dela é marcante. linda a história. Eu fiquei emocionada. Depois vocês vão saber um pouquinho mais sobre a história IP roxo História de amor e superação. da Érica. Linda. E você vê que aqui tudo tem os filhos, né? Normalmente as mulheres, elas ficam com aquela vontade de fazer. E acho que tudo vem dos filhos, né? Daquela coisa materna. Então ela falou do filho que meio que falou, não, mãe, faz o livro, Inspirou, que fez, que deu o nome. né? Que te deu um start. Você também, pela família, né? Então, nós mulheres, a gente sempre, nós somos sempre emotivas e sempre impulsionadas pelo lado maternal, né? Normalmente, muito mais até do que o lucro, né? Daquela questão financeira. A gente tem algo muito mais forte que nos impulsiona do que dinheiro. Diferente, acredito eu, não posso falar pelos homens, porque sou bem mulher, então não sei te falar, mas acho que a gente tem esse destaque por ser maternas, né? E aí eu quero saber a história aqui da Lígia. Lígia, quero saber tudo. Então, eu participei do Lucro Rosa 1, quando a Dani me convidou, e o tema era para falar sobre o segredo das mulheres de sucesso, e era sobre empreendedorismo. Então, assim, logo que ela me convidou, eu fiquei super interessada, e falei, é um tema legal, sempre gostei de falar disso, eu já sempre gostei de desenvolver negócios, eu vou escrever, perfeito. Foi uma experiência incrível, foi muito bacana. Mas eu estou numa fase da minha vida em que eu não estou num momento em que esse tema é o tema para o meu agora, para o que eu estou vivendo. E aí veio a segunda fase. Antes de chegar à segunda fase, eu falei assim, gente, eu preciso ter uma conversa com a Dani, mas eu não sei como que eu vou ter essa conversa com a Dani. Porque eu preciso falar para ela que eu estou vivendo um momento em que não é mais o meu momento de falar sobre dinheiro, sobre empreendedorismo e sobre receita de empreender, no sentido financeiro. Mas como é que eu vou falar para ela se eu amo tanto o projeto? Não precisei, porque veio o Lucro Rosa 2, que fala sobre as lições que a gente aprende com a vida. E aí eu entendi que é muito mais do que eu imaginava esse projeto. Porque esse projeto ele vai falar com mulheres em diferentes esferas. Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, você está lá falando Lucro Rosa, o segredo das mulheres de sucesso. Tem muitas mulheres que entendem como sucesso algo o que é intangível. A gente não fala de sucesso como algo tangível. No Lucro Rosa 1, eu entendi que falaríamos de sucesso como algo tangível. E lá vieram experiências lindas que mostraram o lado tangível, mas principalmente o intangível. E isso me encantou. E no Lucro Rosa 2, a gente fala muito sobre esse lucro intangível. A gente fala muito sobre buscar essa essência lá dentro. Como hoje a gente está. E o que a gente é hoje é reflexo das histórias que a gente viveu. Eu ainda não li a sua história, mas já estou imaginando que é lindíssima. E eu também trago uma história que, na verdade, eu separei em contos, né, Dani?
que mostrou a minha evolução de criança. E eu lembro que eu falei para Dani que eu não ia participar do livro porque eu achava que eu não tinha nada para agregar ou para entregar. Só que aí eu estava fazendo uma viagem lá, fui almoçar com os meus pais lá no interior, e aí de repente estou dirigindo e vem algo no meu pensamento e diz assim, você vai falar sobre esses 3 temas. E me entregou os 3 temas. Eu falei, gente, como assim? Me entregou 3 temas, disse que eu ia falar, me entregou 3 temas e eu escrevi em 3 dias. Então realmente era algo que eu precisava, estava esperando e nem eu sabia. E eu acho muito legal fazer parte disso. Já conheço a Dani há mais tempo e estou conhecendo cada dia mais desse ser humano que é ela, assim, da importância de ter mulheres como ela que juntam outras mulheres, porque a força de você fazer algo sozinha, ela é complicada, mas quando você tem essa estrutura, isso te impulsiona mais. E conhecer a Fábia, por exemplo, a gente está começando a se conhecer um pouquinho mais, eu vejo ela uma mulher tão forte, mas ao mesmo tempo tão feminina, tão doce. Então, assim, hoje em dia é difícil para uma mulher ser forte, ser feminina, mas, assim, a nossa essência sempre tem que ser o feminino, gente. A nossa força tá nisso, fomos criadas para isso. Nosso Criador nos fez feminina. Então, não importa o tamanho da força que você tiver que ter, sempre tem que ser no feminino, porque aí tá a nossa vitória, aí tá a nossa força. Lígia, você tocou um ponto assim interessante, né, da questão do feminismo e da feminilidade. Porque a gente ouve muito falar de feminismo, mas você consegue fazer agora, né, essa diferenciação? Consigo. E olha, eu vou falar para vocês que eu consigo com propriedade. Por quê? Eu fui criada num lar onde meu pai sempre foi um homem muito forte. E ele era a figura da força dentro de casa e o sonho da minha vida era ser igual ao meu pai. Então eu tinha tudo para ser uma feminista. E por um tempo eu acredito que eu fui um pouco. Mas Você até fala isso no livro, né? falo. Mas eu tinha do outro lado uma mãe que ela era... Gente, a essência do feminismo tá nessa mulher. Tá nessa mulher. Uma mulher tão forte. E aí eu pensava, gente, mas eu sempre falei do meu pai com tanta força. E eu entendi que a força do meu pai vem do apoio da minha mãe. Como ele conseguiu ser esse homem tão forte? Porque ela era a coluna, o esteio, ela estava ali. Ele sempre, como eu estava contando a história anteriormente, ele sempre foi o telhado, ele sempre foi a cobertura. Mas aquela coluna estava ali. Então eu lembro das nossas histórias na mesa, que ele trazia a força e ela sempre com a leveza. Então, voltando do feminista do feminismo para a feminilidade, a nossa força está na nossa essência. Nós podemos ocupar cargos, podemos ocupar posições, podemos ter voz, mas nunca podemos deixar de exercer a nossa maior voz, que é a leveza, que é a doçura, que é o amor. A gente tem que ocupar o papel de mulher, né? Mulher. O feminino, ele traz isso pra gente. Dani. A gente ocupar o nosso lugar de mulher, não o lugar de homem. Porque o feminista, pra mim, é a gente querer ocupar o lugar do homem. E cada um tem seu papel, cada um tem o seu lugar, a sua vez, né? A sua voz. Dani, você é advogada. Eu sei que você é uma advogada brilhante. Você sente dificuldade, ou você sente que há algum tipo de preconceito onde você... Na sua seara, onde você acha? Acredito que não só na minha área, mas em todas as áreas. A mulher encontra preconceito em todas as áreas. E te incomoda? Olha, de certa forma incomoda, sim. Porque a gente tem que ocupar, às vezes, um lugar que não é nosso. Pra gente se impor, né? A gente estava até falando um pouquinho antes sobre política. E a mulher sofre um pouco desse preconceito. Ou para você aparecer, muitas vezes você tem que colocar uma força maior que às vezes te atrapalha. Porque você é delicada, você é feminina, você ocupa o papel de mulher. E às vezes você precisa ocupar um papel mais forte para poder se destacar. Então isso atrapalha um pouco. Mas a gente não pode perder a nossa essência. Mas isso, na verdade, às vezes eu falo da questão do preconceito. Será que realmente a gente sofre preconceito? Ou será também coisas da nossa cabeça? Ou a gente fantasia? Porque... Preconceito. Exatamente, o preconceito. Porque na questão é porque é mulher, ou ora porque é negro, ou ora é porque é pobre, ou ora é porque sempre tem um motivo para você se vitimizar.
Mas será que isso, né? Eu estou fazendo esse comparativo, quem quiser responder, fique à vontade. Se a gente realmente, de fato, sofre preconceito. Recentemente a gente estava numa célula que eu e a Dani participamos e uma pessoa trouxe um tema muito interessante que é a lente com que a gente vê as coisas. E aí uma moça do grupo, ela falou assim, uma historinha que eu achei bastante interessante. Elas são duas irmãs e quando eram jovens o pai era muito rígido. E aí uma das irmãs foi fazer uma festa e a outra não fazia nada porque tinha muito medo do pai. E a outra já era um pouco mais solta, né, mais articulada, e ela foi fazer uma festinha e ela convidou vários amiguinhos, meninos, né, da escola, e aí a irmã falou assim, nossa, mas acho que o meu pai vai matar ela e tal, falou até usar essa palavra, né, por quê? Porque na lente dela, o pai era tão bravo que não iria gostar, mas, na verdade, a festa foi linda, foi legal, todo mundo se divertiu e o pai se divertiu. Então, já pensou nessa questão da lente? A gente precisa começar a limpar a nossa lente, esse preconceito. Você vê, ela teve a lente com que ela enxergava o pai era totalmente diferente da lente com que a irmã enxergava o pai. Então, tem a lente da irmã, a lente da outra e a lente do pai. Exatamente, porque às vezes a gente fica tão focada no que os outros falam e a gente perde o nosso foco. Porque eu estou no meio da política, até no 2 eu falo muito sobre mulheres na política. É um mundo machista, né? É um mundo másculo. E eu falo machista porque o Brasil é um país machista. A gente não perdeu essa naturalidade com que a gente vive. Os homens e as mulheres têm posições diferentes. Isso é porque parece que estão sempre numa concorrência fortíssima, batendo de frente, né? Ao invés deles... né? Ao invés de um complemento, de se complementar, estão sempre brigando. E eu acho que você falou a palavra complemento. Nós somos complementares, homens e mulheres. É um equilíbrio. Eu acho que não existe uma competição. E quando as pessoas pararem de pensar na competição e na falta até de amor ao próximo e de falta de humanismo, a gente vai viver em guerra. Então, quando eu sofro uma voz mais áspera ou alguma coisa, sabe o que eu penso? Deixa, a pessoa, não sou eu. Para que eu vou armazenar isso e viver disso? Então, eu deixo fluir, não foi comigo. Porque se a gente começar a pensar... Se a gente começar a pensar que o outro falou, que diz aquilo, a gente não vai viver a nossa história. E aquilo que Deus deu pra gente, a gente vai viver com o veneno dos outros. Então, eu acho que essa questão de vitimismo que as pessoas acabam se colocando é mais uma fraqueza do que uma recepção de alguma coisa. Eu acho que é uma fraqueza que precisa ser tratado dentro da pessoa. Porque no mundo sempre vai ter diferenças, sempre vai ter o mais forte e o mais fraco. E cabe a gente decidir que lugar a gente quer estar. Qual é o teu lugar? Onde você quer estar? Você quer fazer o papel de vítima ou você quer fazer o papel de vitoriosa? E a gente tem todas as ferramentas, porque a partir do momento que você tem a sua crença, eu tenho em Deus, então eu converso com Ele. Então, seja quem for que estiver no governo, numa posição mais acima da minha, na verdade, eu respeito, mas eu creio nele, que a força vem dele. Então, a gente precisa aprender a interpretar aquilo que a gente recebe, se a gente quer pra gente ou não. O que você acha? Você, Érica, vamos falar, vamos ouvir a Érica. Na parte humana, né? A parte humana tá um pouquinho complicada hoje. Você olha essa parte do vitimismo mesmo. Existem as vítimas de verdade, mas que elas não usam a vitimização delas em prol de benefícios. Elas, pelo contrário, elas utilizam essa dor, vamos dizer assim, para salvar o outro que também sente o mesmo. Nossa, que lindo. É essa parte humana que está faltando. Hoje a gente vê as vítimas utilizando para benefício próprio. Só isso. E a gente teve agora essa parte, né, essa catástrofe do Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado assim com muita tristeza, e a gente olha que são civis. São pessoas que perderam tudo, ajudando as pessoas que perderam tudo como elas.
A gente São reais, são São- vítimas, Essas são vítimas. mas de elas estão verdade. ali, estendendo a mão e se fortalecendo e apoiando. A humanidade, né? É isso que tá faltando. Uhum. E tá faltando muito, não tá faltando pouco. Então, hoje eu vejo esse grupo de mulheres, uma ajudando a outra e mostrando o feminismo para outra. Isso que a Lígia falou sobre o feminismo e a feminilidade é muito sério. Porque a gente olha para as nossas crianças hoje e, na sua maioria, elas querem a competitividade. Não existe o vamos abraçar o coleguinha com bullying, olha, não vou, isso daí não é legal. Poucas são as crianças que fazem isso, né? Eu tenho um marido dentro da grade escolar e a gente ouve histórias assim que são tristes de você ver e que um ou outro, numa sala de 30 crianças, um ou outro que vai falar, não, você não vai fazer isso. Uhum. E é isso que a gente o legado que a gente tem que deixar. O que a gente vai ver como família, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, o que a gente faz hoje. E o interessante é que, voltando à questão da lente, hoje em dia, infelizmente, muitas meninas, acho que a maioria das adolescentes, estão enxergando o mundo com uma lente que não é delas, com a lente do mundo. E a lente do mundo é totalmente contra a nossa essência mesmo. Perfeito. Não é verdade? Porque elas querem estar na moda, elas querem ser pertencidas. Hoje, essa palavra pertencimento é muito forte. Então, elas querem ser pertencidas a um grupo. A mídia, elas querem estar fazendo parte disso. Então, elas usam uma lente que não é dela, é uma lente do mundo. E o mundo tem um olhar totalmente distorcido dessa feminilidade. Porque hoje em dia o mundo está muito mais forte por o feminismo, a mulher empoderada, a mulher que pode tudo, a mulher que consegue tudo, a mulher que passa na frente de todos, inclusive dos homens, para conseguir o que elas querem. Só que na realidade, a nossa essência de mulher, a nossa lente, deveria ser o quê? O feminino. É claro que as mulheres têm poder no sentido de capacidade, de competência. A mulher pode ocupar o lugar que ela quiser. Só que com o jeito dela, Sem perder. sem perder essa essência. Então, essa lente hoje está no olhar das meninas, das adolescentes. Então, para que eu vou ser empática? Para que eu vou tratar uma pessoa, ela sofreu bullying? Não, ela que se vire. Ela que lute, né? Assim que as pessoas estão falando, ela que lute. Eu vou cuidar da minha vida, eu não quero saber. Para que eu vou voltar? Para que eu vou falar para ela, eu sou contra o bullying? Não, eu quero viver a minha vida. Então, as pessoas estão sendo egoístas. Por quê? Porque elas estão usando uma lente que não pertence, que não é da essência. E a gente quer trazer isso. Esse livro, o que a gente quer trazer? Emoção. A gente quer mexer com o emocional das mulheres, com a emoção, porque a emoção marca. Toda vez que você é atingida por uma emoção, aquilo te traz uma marca, não é verdade? Então, a gente quer trazer isso. Esse livro é um exemplo de histórias de mulheres reais, de mulheres que passaram por situações que enxergaram que estavam com uma lente errada e colocaram a lente delas mesmas. Olha, Elas se perceberam. elas se perceberam, né? É verdade, é tão interessante quando você começa, eu no primeiro, que o tema do meu capítulo é divindade. Que eu conto a história de como eu encontrei e como eu encontrei a Fábia que estava ali, que eu usava aquela lente do mundo, né? E eu sentia um vazio. E quando eu tive o meu contato, assim, sempre fui muito temente a Deus, mas eu não tinha aquele contato, né? Aquela coisa... Pela intimidade. Intimidade. E quando eu tive, eu percebi quem era eu. Fábia, quem é você? Então, o livro despertou isso. E eu acredito que vocês também passaram por isso. Né, Dani? Você estava contando que as mulheres começaram... Até que você contou... É interessante que o intuito era falar sobre empreendedorismo feminino. No fim, as mulheres começaram a falar das suas dores, dos seus desafios, das suas conquistas, dos seus medos. Porque é muito difícil falar de medo. É tenebroso a gente falar das nossas fraquezas. Mas eu falo hoje das minhas fraquezas como algo muito interessante na minha vida, como um amadurecimento. Aprendizado. E um aprendizado. É como se eu fosse uma pedra bruta que foi lapidada. Então hoje, todo dia, tô recebendo um pouquinho desse polimento, sabe? E é gostoso a gente passar isso para outras mulheres. E o objetivo desse podcast hoje é passar para essas mulheres a nossa história, porque ela é inspiradora.
né? Eu vejo que cada uma de vocês fala com propriedade, porque é aquilo que passou. E eu achei interessante quando você falou da sua mãe, né? Que eu também vi a minha mãe, muito feminina, com um homem forte, e que o homem, ele precisa dessa coluna, né? Sim, sim, exatamente. E você estava falando sobre essa questão da gente buscar. Hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre. Ai, gente, que difícil. Assim, vou falar, por exemplo, hoje em dia a gente tem lugares que você nem pode falar de Deus. Mas, gente, nós temos que entender Deus como Criador. Criador. A criatura e o Criador. Quando você fala que você começou a ver a vida numa lente diferente porque você se conectou com o seu Criador, isso é muito importante, isso é muito sério. Porque a gente vem no mundo, se a gente chegar nesse mundo, estamos aqui, e a gente entender que nós, da onde viemos, como fomos feitos, não fomos feitos de nada, tipo assim, quem sou, onde estou, o que irei fazer. Gente, Não tem significado, né? nós vamos sucumbir. Mas quando a gente para tudo, silencia o externo, se volta para dentro, se conecta com o Criador e fala, meu Deus, eu não estou sozinho. Eu posso estar no meio do oceano, mas eu não estou sozinho. É impossível que um Criador largue tua criatura para lá. Você faz uma bela pintura, um quadro lindo. Você joga fora? A coisa mais linda para um pintor é olhar a tua arte e falar, agora eu vou mostrar a minha beleza para o mundo. E você acha que esse Criador não te fez perfeita, com seus defeitos lindos, e não quer mostrar você para o mundo? E você ainda fica nesse sentimento perdido que você não pertence a nada? Você veio e você vai. E o teu Criador está ali. E ele vai te dar subsídio para tudo, como a gente escutou ontem. Nada vai te faltar. Porque E é um não propósito, né? E não estou falando de religião. Por isso, porque assim, hoje em dia é muito difícil. Se eu for falar do católico, do budista, do espírita, do evangélico, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ser filho do teu Criador, do teu Deus vivo. Você reconhecê-lo. Reconhecer que você vem de algo e vai para algo. E quando você tem essa essência, você começa a largar o quê? Medos, frustrações, angústias, anseios, depressões, desesperos, o sentimento de solidão, de incapacidade, de impotência. Gente, Você preenche. todos nós precisamos disso. Somos incapazes de fazermos algo sem tirar tudo isso. E a, Tá tirando a lente, né? A e a lente. Dani falou Trocando, né? Tirando a lente do mundo e colocando uma lente divina. E a Dani falou uma coisa interessante. Como é difícil você ter essa percepção da realidade e do mundo que a gente vive, que é uma ilusão, né? Porque o mundo é seu, o mundo é dela, cada um tem o seu próprio mundo. E você reconhecer que você tem um mundo diferente do outro mundo e que você tem que conviver com aquela pessoa que tem uma realidade diferente da sua e que as buscas, na verdade, são diferenciadas e ao mesmo tempo são ligadas, porque a gente está ligado uns aos E outros. colabora. Imagina você conviver com uma pessoa igual a você. Vai aprender o quê, Fábia? Exatamente. Você tem que estar com o seu desafeto mesmo. Você tem que estar com o seu desafio. E por que as pessoas veem o outro como um competidor, Concorrente. um concorrente, algo negativo muitas vezes? Por que você acha que o mundo hoje ele traz essa fragmentação entre nós? Eu acho que hoje nós estamos muito egocentristas, né? Exatamente. A gente olha só pro nosso eu. A gente só quer o nosso... a gente só quer Nosso nosso universo. bem-estar, daquilo que a gente deseja, não é verdade? Então, é aquela... De novo, falando da empatia. Que é difícil a gente ter esse olhar, encontrar nas pessoas esse olhar empático. Porque as pessoas estão muito egocêntricas. E o interessante, assim, desse livro, dessa junção... Qual é o propósito do Lucro Rosa? É unir mulheres.
é conectar mulheres, é trazer esse corporativismo para nós, porque a gente sabe que o mundo feminino não é muito corporativista. O mundo masculino é. Eles se defendem, eles se protegem. Agora nós, a gente tem a fama Degladia, de né? Em sermos algumas situações. concorrentes, competitivas, né? A gente quer ser uma melhor que a outra. A gente se arruma para a mulher olhar e falar, nossa, olha como ela tá bonita. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que trazer... Se existe essa lente, ela tem que ser trocada. Exatamente. Porque você só perde. A gente tem que trazer isso, né? Esse humanismo, esse amor, essa igualdade com as mulheres. E isso tudo começa onde? Na nossa lente verdadeira. Quem nós somos, na nossa emoção. De você Mas na acolher, prática, a encorajar. gente sabe que a teoria, né, a gente está falando aqui, é difícil na prática você colocar isso em prática, né? Porque a gente sofre, a gente Interferência do meio. sofre a interferência do meio. Então, às vezes, é aquela ação e reação que é natural. Por isso que é importante a gente ter um Deus. Porque Tirar as armas, né, Fábio? porque quando Só porque a gente tá armada. Porque eu já muitas vezes já tive vontade de responder, de ser ríspida e de falar aquilo que às vezes eu acabei engolindo. Mas depois eu falei, muito obrigada, Deus, por não ter me dado essa ação, né, que a gente tem imediata. Porque às vezes a gente, bom, pensar, ir para casa pensar e pedir para Deus, o que que a gente faz? Esse tempo de resposta é importante para a gente poder voltar ao normal, né? E voltar a si próprio. Que às vezes a gente está no meio do mundo com um monte de diabinho, gente. Não adianta, por mais que você fala, meu Deus, eu tô conectada com o Senhor, mas tem lá as praguinhas lá que tá lá no teu ouvido, fazendo você pensar diferente e agir diferente. Isso é real. Gente, a guerra É uma mente. guerra espiritual. Guerra na mente. E essa guerra espiritual é que a gente tem que combater. A gente não está combatendo o outro, porque o outro está na guerra também. É uma guerra espiritual mesmo. Então, toda vez que eu penso assim, toda vez que eu sofro um abalo, eu falo, não é a pessoa, não é a pessoa, é o que está próximo àquela pessoa, que também está a mim. Então, isso a gente precisa ter muito em mente para a gente poder agir e pensar diferente. Porque toda vez que eu vou agir com o meu ego, com a minha vaidade, não sou eu. Na realidade, não é. Na essência, né? Porque na essência, gente, Deus criou a gente pro bem. E eu acredito que a maldade, ela existe, também foi feita pelo Criador. Justamente para nos testar, para saber quem somos. Se realmente nós valorizamos Ele. É igual um pai, quando pune. Ele não pune porque não nos ama, ele pune para melhorar, que é um aprendizado. Mas isso é muito difícil. Eu vejo que, por mais que a gente tenta ser o melhor, fazer o melhor, a gente sofre. A gente está aqui no mundo. Isso daqui é uma tentação. Meu Deus, não é? A Érica estava falando, pelo que eu entendi, você fala sobre dor, né? Sim. Eu acho, e a gente estava um pouquinho antes falando sobre, quando você perguntou qual que era a maior dor, aí falou sobre o humano, e você falou sobre o humano, e você falou sobre um tema muito importante, que é a questão do que está lá dentro de casa, desde o início. Eu acho que você pode falar um pouquinho disso, dessa questão do valor da criação, para ajudar nesse processo de dor e de cura. Sim, hoje, entre nós aqui, eu acredito que eu seja a única aqui que não teve um pai e uma mãe. Eu tive uma mãe que precisou, desde muito cedo, sair para trabalhar, porque eu fui uma gravidez indesejada, não tenho pai. Então, eu fui criada pelos avós maternos numa condição assim, precisamos mantê-la viva. Ponto. Essa era a preocupação. Então, eu não tive referências. Talvez eu fui me dar conta de referências masculinas do meu avô depois dos 5 anos de idade, que aí eu comecei a perceber que eu poderia olhar para ele e me sentir segura. Talvez a parte de segurança vinha dele. Mas, em contrapartida, eu tinha a minha avó que se sentia sobrecarregada por estar criando uma neta. Então, ela já tinha criado 3 filhos e agora ela se via obrigada a criar uma neta, que não era dela e indesejada. Numa família de orientais, dá para se imaginar Peso maior, né? que o peso é muito maior você ter uma filha, mãe solteira. Então, assim,
era muito constante aquela coisa, vamos ter cuidado como vamos fazer, porque o que os outros vão pensar. A lente de novo. A lente, outra vez. Então, o que os outros vão pensar? Ninguém estava preocupado se eu estava bem ou não. Não, era o que os outros vão pensar. Então, isso tudo foi um processo que, assim, igual a Fábia falou, a gente se dá conta de certas coisas e a gente tem duas opções. Ou a gente encara o problema e vai fazer uma terapia, ou a gente engole e vira vítima. Então, hoje, aos meus 38, quase 39, eu consigo falar, foi necessário. Deus estava ali o tempo inteiro. Não me abandonou. Ele estava ali e tinha um propósito. Hoje eu não tenho, eu olho, a minha família hoje é de mim para os meus filhos. De mim para trás eu olho como aprendizado. Eu não tenho aquela família de Natal de domingo, nem de Ano Novo, mas tenho eu e os meus filhos. Aí, ainda voltando um pouquinho sobre a feminilidade, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje. E no livro, eu ainda pedi ajuda para a Dani sobre colocar o sobrenome do meu marido, que eu era muito resistente. Porque eu sempre precisei sobreviver. Então, era sempre Érica Sugiyama, Érica Sugiyama. Hoje eu me casei... Você precisou ser essa menina forte, se tornar uma mulher forte, né? Independente. Sem opção. Eu não tinha opções. Ou fazia, ou fazia. Então, hoje, colocar o sobrenome do meu marido no livro e me entender como Antenute é, assim, uma coisa libertadora para mim. Que eu tinha muita resistência. E conversando com a Dani que eu fui a feminilidade. Eu tenho o meu marido para me proteger, eu posso me desarmar agora. Eu tenho ele. E é interessante que você falou do sobrenome. Hoje em dia, é engraçado que as mulheres estão tão, assim, autossuficientes, empoderadas, que hoje a mulher pode dar o sobrenome dela pro marido. Então, em vez da mulher pegar o sobrenome do marido, ela dá o sobrenome pro marido. E tem atrás. E me deu até um negócio aqui. Mas né? é sério isso. É sério Isso, tem certas tradições que não tem necessidade de mudar, porque não vai te transformar numa mulher mais. Tem homens que aceitam pegar isso, porque às vezes a mulher é tão mais forte do que o homem, que o homem se sente às vezes impotente. E ele usa até o sobrenome da mulher. E tem mulheres, lógico, que não querem. Não, eu vou casar, mas eu vou continuar com o meu nome. Esse é o meu nome e acabou. E sabe, tudo bem. Se a mulher quiser ficar só com o sobrenome dela, tudo bem. Se ela quiser pegar o do marido, tudo bem. Mas eu só quis trazer esse assunto pra gente ver como é que está o mundo homem, né? Porque antigamente era obrigatório. Gente, até eu fiquei assim, num estado de choque, né? Não deu pra não... porque assim, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade, né? Sim. Não é a sociedade que está atrás do direito, é o direito que está atrás da sociedade. Então, as leis hoje, elas são formadas a partir do quê? Da nossa evolução. Então, tem algumas leis bizarras que você olha e fala assim, meu Deus, existe isso? Daqui a pouco o filho vai dizer assim, não quero ter o nome do meu pai e da minha mãe, eu quero ser João. Pode. Hoje em dia, hoje em dia, você pode chegar no cartório e falar assim, eu não quero me chamar Daniela mais. Não, isso sim. A mudança de nome sempre. Agora, não Mas pode, ele não precisa pode- do sobrenome mais também? Não, Meu filho pode. ele pode mudar, ele pode Eu usar. X sem pai nem mãe. Bom, não, mas é que hoje Tudo bem. os tempos estão bem... Mas assim, a mudança é tão rápida, né? E a gente consegue acompanhar tantas mudanças que tem, principalmente na lei. E agora tem uma outra, né? Já pegando o gancho da lei, que eu ouvi falar que agora as mulheres não vão ser meeiras naturais. Se elas casam, elas não são Herdeiras. Tem vários projetos de lei que falam a respeito disso, né? Ouvi um que está sendo até já tramitado na Câmara, no Que às vezes Congresso. você não obrigatoriamente não deixa. Se você é casado na comunhão parcial de bens, obrigatoriamente não vai 50% para a esposa. O dono, né, pode ser o testamenteiro, ele pode direcionar para os filhos ou para qualquer outra pessoa. E não precisa ser na mesma proporção, pode ser a proporção que ele quiser. Isso tem vários. Já tem, né? Mas aí a gente olha para uma realidade hoje, Dani. Por exemplo, o marido tem um AVC, fica acamado, é a mulher que vai cuidar, de repente os filhos
nem uma ajuda financeira, sequer uma visita. E no falecimento desse marido, ela não é herdeira, nem sequer hoje, mas diante dessa nova lei que está aí quase para ser aprovada, ela não vai ter nem o direito de habitação, de ficar na casa até o falecimento dela. Então a gente olha para esses absurdos, fala, o direito, eu concordo que o direito vai olhar para essa atualização, mas olha para a realidade do Brasil. A Exatamente. realidade do Brasil não é essa. Bom, se bem que ultimamente a realidade do Brasil é que a maioria das mulheres hoje são chefes de família, elas que sustentam o lar, elas que Sim. sustentam os filhos. Então quer dizer o seguinte, que no fim das contas, eu acho que essa lei não vai ter muita utilidade, porque as mulheres hoje é que colocam a mão na massa. E a gente tem isso tão forte, que você pode ver, eu converso com muitos comerciantes, empresários, a dificuldade de mão de obra, principalmente masculina. Então, hoje é a mulher realmente que está fazendo um papel extraordinário no mundo. Mas infelizmente ainda nós somos a minoria como os representantes no Congresso, nos cargos de chefias, nos cargos mais altos, ainda a mulher. E quando ela consegue aparecer, o salário dela ainda é menor. Então, a gente ainda tem algumas coisas muito ruins que esse cenário, eles não conseguem enxergar a mulher ainda como a chefe. Ela é, mas ela não é ainda vista com esses olhos, infelizmente. E o interessante é que no livro 2, a Fábia, o capítulo dela é muito informativo, é muito interessante, porque ela se chama Mulheres na Política. E ela fala exatamente desse posicionamento, né? Que as mulheres, elas precisam estar posicionadas, fazendo parte disso tudo da nossa sociedade. Exato. E é um capítulo muito bonito também, muito informativo. Ele é bem informativo, porque o primeiro eu falei muito de mim, esse segundo eu falo muito do meu posicionamento. E eu acho que as mulheres, e eu vejo todas vocês que eu li praticamente... Bom, o primeiro eu li tudo. Eu li várias vezes, inclusive algumas histórias eu li várias vezes. Porque eu gosto de entender a cabeça e como o ser humano, principalmente nós mulheres, nós pensamos iguais. No fim das contas, nós somos todas iguais. A gente tem um único objetivo. As mães, elas querem proteger seus filhos, a sua prole, a sua família. Então, por isso que eu falo para vocês que a mulher hoje, ela tem uma energia além do normal, por ser mãe, porque tudo é pela prole, né? Até eu acho que tem casos, né, como você contou da sua mãe, são excepcionais. Na verdade, por algo dela, algo que aconteceu com ela, com a cabeça dela, com que a gente não sabe. E até falo, né? Até ponho lá um trechinho lá do meu livro, Freud explica, né? Porque tem coisas assim que realmente eu não consigo entender, né? A cabeça humana, ela é um mundo, cada um tem o seu. E eu acho bonito a gente tá tendo esse bate-papo aqui agora, nesse momento, porque também eu tô aprendendo. Acho que vocês também, todo mundo tá aprendendo um pouquinho. Como a gente é tão parecidas. Não é? A gente... É porque a essência é a mesma. E eu acho que o livro, ele tá, tanto 1 quanto 2, ele tá muito rico, porque nós, não tem nada que brilha mais e que fala mais do que o exemplo, do que a história, né? Por que esses reality shows, eles têm tanto sucesso? Porque as pessoas querem ver seres humanos agindo e reagindo. E por que o livro, ele tá tão rico? Porque a gente traz um pouco da nossa alma, da nossa essência, dos nossos valores, das nossas histórias e experiências. E ali, muitas mulheres vão se enxergar ali. Tem uma parte até que eu falo que assim, que eu deixo bem claro que aquilo ali são as minhas histórias, as minhas vivências, as minhas dores, as minhas experiências. E que eu não estou ali para dizer o que é certo ou errado, o que se deve fazer ou não. Mas estou ali para inspirar pessoas a acreditarem e terem coragem quando elas se veem em situações difíceis, para elas enxergarem que tantas outras mulheres passam por isso. Exatamente. Tantas mulheres, são tantos temas de fragilidade. Por que a gente tem que pegar? Por que o Instagram faz tanto sucesso, gente?
Porque hoje em dia a gente tá com tanto medo que a gente só quer postar sucesso. A gente só quer postar beleza. A gente só quer postar alegria. Mas essa não é a realidade. Aí você pega um livro desse e vê tantas mulheres dando assim, sabe, botando tua alma pra fora e falando, gente, olha aqui, vamos resgatar valores. Aliás, quero fazer um convite para vocês, mulheres que estão ouvindo a gente, se vocês quiserem participar também do próximo, né? Agora é só o terceiro. Terceiro Lucro Rosa. Entre em contato com a Daniela Rulli e vocês vão saber mais sobre o que é esse livro, essa experiência maravilhosa, porque, não te cortando, Lígia, mas a gente não tem só o livro, né? Sim. A Dani, fala um pouquinho do Lucro Rosa Experience. Nós tivemos um evento bem interessante, né? Todas que estão aqui participaram, que foi o Lucro Rosa Experience. Nós trouxemos mulheres do livro, autoras, para falar sobre finanças, saúde, empreendedorismo feminino. E tivemos uma sessão de arte-terapia, que foi um momento bem bonito. Com a Rosângela, um beijo, Rosângela. Que ela é arte-terapeuta. E temos projeto para o próximo Lucro Rosa Experience, provavelmente em São Paulo. Então, estamos já pensando. Gente, aqui o livro, o negócio tá cada vez mais... E vamos ter o lançamento do Lucro Rosa 2. Nós vamos ter a pré-venda dia 20 de maio. Atenção, olha a data, 20 de maio. Nós vamos ter a pré-venda do livro Lucro Rosa 2. E todos estão convidados. Vai Nobel vai ter uma tarde de autógrafos no dia 22 de junho. 22 de junho vai ser a tarde de autógrafos. E a gente não trouxe ainda, porque o livro está no forno, quase saindo. Quase saindo. E o interessante desse livro, que eu quis trazer na capa, uma árvore. E já me perguntaram... verdade, a capa do livro 2. Me perguntaram, mas por que tem uma árvore na capa do livro, né? Até o tema, o título, o capítulo da Érica, ela fala, a dança do ipê roxo, que é uma história linda, super delicada. Foi inspirado, então, na história da Érica? Também. Por que eu fiz questão de colocar uma árvore? Porque esse livro, a gente vai falar sobre lições que aprendemos com a vida. E a árvore, ela tem muita simbologia com a mulher e com a vida. Tem uma árvore ali, ó. É engraçado, assim, interessante tem a outra ali. A gente perceber que na primeira página do livro de Gênesis tem uma árvore, e na última página do livro de Apocalipse também tem uma árvore, porque ela representa muito isso, a vida. E o que ela tem a ver com nós, com as mulheres? As árvores, quando elas são cortadas ou quando elas têm uma ruptura de crescimento, elas têm uma marca. E aquela marca da árvore traz uma transformação, né? Uma marca de transformação. E nós, mulheres, nós também temos marcas. Nós temos marcas de expressão, nós também temos cicatrizes, nós temos rugas. E as nossas marcas, elas simbolizam isso, uma transformação. Então, lembrar das marcas, dos cortes de uma árvore faz lembrar da nossa história também. Uma história de transformação. E assim como a árvore, nós, mulheres, somos resilientes, somos fortes e somos, esperançosas. O verde da árvore traz esperança. Então, nós mulheres, nós somos fortes, nós somos resilientes e nós temos esperança, nós temos capacidade de vencer os desafios. Por isso que eu fiz questão de trazer a árvore, porque ela simboliza isso, a vida e a mulher. Ela traz essa esperança, ela mostra a nossa força, ela mostra a nossa resiliência. E é claro que a nossa árvore tinha que ser rosa. Então, vocês fiquem aí atentos, é uma capa lindíssima. É uma capa, assim, que ela traz uma história por trás muito bonita. E os capítulos também são lindos, os capítulos são incríveis, que trazem histórias, trazem lições. Você tem o nome das autoras do livro Lucro Rosa 2? Eu posso lembrar. Eu vou depois falar o nome delas, que é importante a gente falar das coautoras. Eu vou falar as que eu lembro. Se eu esqueci de alguma, Érica, que tá aí com uma colinha, você me lembra. Então vamos começar. A primeira, acho que é Ednê Sormani. Temos a Érica. Você tem aí, Érica? Tem. Quer falar pra você? Não, fala aqui. Termina, vai falando. Ajuda. Vamos abrir aqui, ó. Então, vamos lá, eu vou ler. Ednê Sormani, Érica Sugiyama Antenucci, a Fábia Santa Rosa, Jaqueline Porto, Juliana Franzo,
Carla Janaína Rocha Marchese, Kira Psitelli, Laira Versiani, Lígia Alves, Priscila Diniz, Regiane Firmino, Regina Carteiro, Renata Laurentino, Sandra Souto, Simone Rosa e Tatiana Dória. Essas são as 17 autoras do Lucro Rosa 2. Ai, que legal, você vê. Faltou aqui vir e hoje ia vir a Regina Carteiro. Um beijo para você, Regina. A outra E também, a Simone a Simone também, a Vir não veio. Mas estamos aqui todas reunidas. E aí a gente também quer falar um pouquinho da história de cada um. Acho que eu não vou sair daqui sem falar um pouquinho. Começar aqui com a Dani para falar um pouquinho da história. Só um spoiler, Dani. Você não vai contar tudo, né? Sim, o meu capítulo chama A Beleza do Ordinário. Então, o que eu trago no meu capítulo? Eu trago um olhar para o ordinário, não para o extraordinário. Porque eu conto que muitas vezes na minha vida, eu quis olhar para o extraordinário. Eu quis esperar algo extraordinário acontecer. Se um dia eu... Sei lá, vou dar um exemplo. Não pensei nisso, mas eu vou dar um exemplo agora que apareceu na minha cabeça. Se um dia eu ganhar na loteria, se um dia me chamarem pra, sei lá, fazer alguma coisa em Grammy. Se um dia eu virar um best-seller. Então, assim, eu ficava esperando o extraordinário acontecer e deixava de olhar pro meu ordinário, que era o meu dia a dia. E no meu ordinário, eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha tudo que eu precisava para crescer, para ter, assim, uma cura, para ter uma libertação. Então, eu trago 3 histórias que eu vivi que trouxe esse olhar para o ordinário e que foram lições que eu aprendi na vida. Então, eu trago uma história sobre uma corrida que eu participei quando era criança e fui trapaceada, mas que eu aprendi muito com isso. Eu trago uma história sobre gentileza, que eu também passei e eu fui muito, assim, grossa e mal educada. E a gentileza venceu o conflito. A vizinha ali, coitada, né? Exatamente. É uma história bem interessante. E falo também sobre a justiça, que é um capítulo que eu conto mais tarde, quando já era advogada, que eu passei por uma lição também de aprendizado, né? Então, eu falo, eu quero que as pessoas tirem o foco do extraordinário. Eu tirei. Porque no ordinário a gente tem tudo. O ordinário tem beleza, tem leveza, tem sinceridade, tem amor, tem empatia, tem compaixão. Em vez de a gente ficar esperando algo extraordinário, vamos olhar para a nossa vida ordinária. Que já é extraordinária. Só da gente estar aqui hoje já é... O ordinário se torna o extraordinário que a gente tanto idealiza. Não, mas a tua história realmente tá linda e a Lígia também caprichou, né? Foi linda. Tá linda mesmo. Eu até conheci um pouquinho da Lígia e fiquei até... E foi interessante porque eu também dividi em contos e eu falo sobre a gente vencer os medos. Porque, gente, eu sempre fui tida por todas as pessoas que me olhavam pela lente delas, que eu era uma mulher muito corajosa. Mas isso era gente, eu vou contar agora, isso era uma tremenda de uma fantasia, uma capa, porque na verdade lá dentro eu era uma mulher travada com medos, aquela coragem, aquela capa de coragem que eu vesti, é porque eu precisava sobreviver dentro de um universo onde eu tinha muita sensibilidade. Então eu tinha que esconder essa sensibilidade, eu tinha que esconder essa fragilidade. Eu achava que escondendo isso eu conseguia sobreviver. Então veio a Lígia Forte, que na verdade era extremamente frágil. Mas aí eu falo isso no livro. E o primeiro conto fala muito sobre meu pai. Então assim, né, como boa filha obediente, liguei e falei, papi, o primeiro conto vai ser assim muito sobre você. Então, assim, antes de entregar para a Dani, eu quero que o senhor leia e me diga se tá tudo bem, se eu posso entregar assim, porque fala do senhor, então eu quero que... Aí, gente, ele leu e ele falou, filha, tá tudo bem, lindo, perfeito, pode entregar, tá ótimo, fala sobre você se encontrar, se reencontrar, e tá lindo, perfeito, porque eu falo da rebeldia, porque eu vesti uma máscara de rebeldia, porque foi a minha maneira de falar, que eu não era ouvida, então eu fui rebelde, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar, por isso, voltar para o outro lado. E o segundo conto eu falo, continua, aí eu venho para a fase do orgulho, e eu falo que eu também venci essa parte do orgulho, e eu finalizo com aquela questão de você
Depois que você aprende as lições, você consegue ter um pouco de liberdade. O que é essa liberdade? De você poder ser verdadeiramente quem você é, sem máscara. Então foi pra mim um grande presente, assim. Eu gostei muito do resultado, que eu nem esperava que fosse sair. Essa questão que você falou de máscara, né? É interessante quando a gente fala de máscara, porque a gente sempre coloca uma máscara. Sim. Você acha? Você concorda com Sim. isso? É uma proteção, né? Que a gente precisa, às vezes a gente tem a necessidade de nos proteger e às vezes a gente coloca essa máscara, porque a gente acredita que a máscara vai nos proteger. Mas será que é? Eu vejo que, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu vejo que a mãe, por exemplo, uma máscara super forte que toda mãe usa é a mãe da força, é a mãe que tem todas as respostas, é a mãe que tem todo o entendimento, mas na verdade ela é apenas uma mulher, só que ela precisa estar com essa máscara o tempo inteiro para os filhos. Eu não sou mãe, mas eu vejo o quanto vocês se dedicam, o quanto a minha mãe se dedica, quanto a minha mãe a vida inteira. Uma vez eu escutei uma frase que falava assim, que acho que o que mais... Eu não lembro direito a frase, mas a pessoa falava assim, não é obrigado, mas a mãe tá sempre usando a máscara da força e, na verdade, ela é só uma mulher. A mãe só chora no chuveiro. Que lindo, né? Então, você vê, já vem da própria mãe, que é a máscara da mulher. Quer figura mais linda do que a da mãe? É. Pipe Roxo, conta aí um spoiler da sua história. O trabalho de cura, que foi durante muitos anos, hoje desenvolvido pelo livro, com a ajuda da Dani, com a ajuda de todas as mulheres, voltando um pouquinho sobre essa coisa da máscara, sobre o medo. Meninas, eu confesso pra vocês que eu não dormi essa noite. Eu não dormi essa noite pensando nesse podcast. Eu falei, meu Deus, tá, a coisa do extraordinário, do ordinário. O pouquinho de todo dia me trouxe aqui. O conversar com a Dani uma vez por semana, o ver as histórias das meninas, acompanhar as meninas verdadeiras no Instagram, olhou e me trouxe aqui. Então, o ordinário traz o extraordinário, naturalmente. E a minha parte sobre a cura no livro é muito importante para mim e acredito que vai tocar muitas outras mulheres que vêm de um projeto familiar um pouquinho diferente do tradicional, mas ele tá aí para ajudar e colaborar com esse projeto que nasceu imenso e vai continuar crescendo cada vez mais. Essas histórias tenho absoluta certeza que vão iluminar muitas mulheres. E não acho que é só mulheres, não. Todos, porque os homens também, eles têm uma sensibilidade. Os homens são sensíveis também. Eles conseguem enxergar, às vezes, muito mais do que a gente imagina. Porque a gente sempre imagina um homem forte, mas ele chora, ele também tem a sua sensibilidade, né? Então, eu acho que esse olhar também que a gente dá aos homens também é importante, porque a gente espera sempre que o homem seja aquele, protetor. E, na verdade, ele também tem o direito de sucumbir, de chorar, né? De se sentir frágil. Porque somos humanos. Assim, os homens fazem parte do nosso universo rosa também, né? Eles fazem parte de tudo isso. E o interessante é que muitos homens têm comprado o Lucro Rosa e têm falado dele. Eu lembro que lá na nossa tarde de autógrafos que nós tivemos do tinham muitos homens lá. E eles estavam comprando e eles falaram assim, eu vou comprar, vou dar para minha esposa, eu vou dar para minha filha, mas antes eu vou ler. E eu tive relatos de homens que leram e falaram assim, nossa, que interessante olhar para essas histórias, não é verdade? Porque às vezes eles olham pra gente e imaginam algo que não é a realidade. Quando eles leem a nossa história, eles aprendem também com nossas histórias. E eles fazem parte, porque eles têm esposa, eles têm mãe, eles têm filha. Então, eles fazem parte de tudo isso. Eu acho que é importante a gente falar dos homens, né? Que a figura paternal, a figura de um homem, enfim, como seja, ela é importante, porque ela vem... Nós nos inspiramos você com o seu avô, ela com o pai, eu também com meu pai. O meu pai era um militar, extremamente rígido. Ele em casa era organização. Se ele via essa xicrinha assim em cima da mesa, ele já olhava, já saía, parava tudo para tirar aquela...
Então, assim, eu conhecia o meu pai e eu sabia que meu pai, com toda aquela força, com aquele poder que ele tinha, ele era muito emotivo. Ele era a pessoa que mais sofria dentro de casa com todas as situações, era ele. Quando ele via alguém sofrendo lá do lado de fora, ele era o primeiro a ir socorrer, a ajudar. Então, assim, eu vejo os homens, é que as mulheres talvez não estejam sabendo lidar com os homens. Também tem esse lado, né? Que às vezes a gente acha que só nós somos as vítimas. Na verdade, não. Eu até coloco essa lei Maria da Penha, tinha que mudar alguns itens daquela lei, porque a gente também tem que olhar o homem. Sim, com certeza. Né? Não é só a mulher que tem razão, que pode, que faz. A gente tem que ver esse outro lado, porque nós viemos deles. Nós não nascemos só de uma mulher. Nós temos eles no nosso sangue, no nosso coração, nossa alma, nosso DNA. Então é importante a gente também ter esse olhar para os homens, Sim. né? E eu tenho só um filho, eu não tenho filha. E eu vejo meu filho, quão frágil ele é. Por mais forte. A Erika tem 4, né? 4 homens. 4 homens. Não, homem. Só 4 homens. Eu tenho Tem 9. Aliás, PhD. os 3, né? Você temos filhos homens. Então a gente não sabe lidar com mulher. Contribuindo muito bem, menina, que o mundo está precisando. Então eu vejo o quanto ele é forte e preocupado, mesmo que ele está longe de mim, ele está perto. Então eu sinto a presença do meu filho. Isso é importante. O interessante, só, desculpa te cortar, é que eu lembrei da história que eu falo sobre a gentileza. É interessante porque, na época, não sei se vocês leram, mas todos vão ler o meu capítulo. Quando eu falo, teve uma questão lá. A gente jogava bola e caía na vizinha, caía na vizinha, caía na vizinha. Ai, linda, verdade. E aí eu falei assim, eu já, com aquele espírito de resolução de conflito, cheguei pra minha prima e falei assim, vamos resolver essa situação. Então eu dividi o time em dois times, né? Era eu, minha prima, contra o meu irmão e meu primo. Eu falei, quem vai conseguir trazer as bolas de volta? Então o que a gente fez? A gente pegou uma tábua, escreveu bem grande, favor devolver as bolas, elas são de nossa propriedade. E jogamos no quintal da vizinha. Quando caiu lá, quebrou um vaso e ela ficou mais nervosa ainda. Sabe o que o meu irmão e meu primo, que são homens, fizeram? Eles escreveram um bilhetinho educado. Fala assim, por favor, devolva as nossas bolas. Colocaram debaixo, e eles colocaram debaixo da porta da vizinha. E de repente ela chegou lá, com uma caixa com 9 bolas. E muito brava. Ela falou assim, eu só devolvi essas bolas, ela falou pro meu pai, bravo. Porque eu recebi um bilhete gentil das meninas. Olha só como o mundo é. Porque ela achou que as meninas, a gente tinha feito um bilhetinho educado, mas não. Eu falei assim, vamos jogar, vamos exigir as nossas bolas, é direito nosso, né? Aquela adolescente, assim, eu quero as bolas de volta. Mas o que resolveu o conflito foi a gentileza. E veio o quê? Por homens. Então a gente não tá aqui pra falar mal dos homens, de forma nenhuma. Eu acho até que é o contrário, sabe? Todas as gentilezas que eu tive, mesmo na política, vieram dos homens. As mulheres, para você ter a gentileza, você precisa mexer com o emocional delas, para elas te aceitarem, para elas te admirarem, para elas terem algum vínculo emocional com você. Aí você tem o espaço, você tem a proteção. Os homens não. Eles, o tempo todo, quando eles sentem uma fragilidade, eles são mais gentis. Isso eu estou falando no meu mundo que eu convivo com políticos o tempo todo. E eu sempre recebo gentileza, na maioria das vezes, de homens. E de mulheres, isso é um fato. E de mulheres eu recebo mais é um distanciamento. E a gente teve aí um evento de mulheres e a gente sentiu mesmo como é difícil a gente trazer mulheres. Porque, na verdade, a gente vem com o sentimento de sororidade, de amor, de carinho. Mas, às vezes, a gente é repudiada. Isso é verdade. Vocês não acham isso? Vocês têm alguma história? Que é julgamento, né?
Eu acho que nós precisamos mesmo. Eu não tô falando que a resposta vai sair dessa mesa, mas eu tô pensando que tem necessidade de uma reflexão sobre isso. Porque eu vou colocar um exemplo simples. Eu vou caminhar com meu marido no condomínio e esses dias meu marido tava falando. Ele é super gentil. Ele é muito gentil. Ele é doce. Mais que eu, gente. Bem, bem mais. Ele é doce, gentil, e ele tava falando. E ele sempre coloca essas observações. Ele fala, amor, aconteceu que a gente passou numa casa que a gente sempre vê a cachorrinha que é parecida com a nossa. Aí o marido tava com o cachorrinho lá e ele foi super gentil com a gente, solícito, porque nós estamos com a nossa. Conversou um pouquinho e tal, depois logo em seguida chegou a esposa do rapaz. A esposa chegou, parou o carro, foi atravessando, mal falou com a gente, não sei o quê, e o cara já veio. E meu marido, quando chegamos em casa, falei, nossa, gente, não parecia que ela já chegou olhando pra ele, falando, vai pra dentro de casa, você, o cachorro. Fiquei impressionada. E meu marido falou, mas você percebeu aquilo? Eu falei, percebi. E muitas vezes acontece. Gente, a gentileza vem do homem. Pelo amor de Deus, mulheres, temos que ser gentis, feminilidade, gentileza. A gentileza atrai gentileza, né? Ela A gera. gente precisa parar com isso que a Fábia tá falando. Se a gente for pro Coliseu, vai dar ruim, porque a gente tem unha grande, não pode. Eu tô fazendo uma piada, mas é uma piada gostosa, porque assim, vamos aprender com os homens a ser gentis? A diminuir o tom, a ser mais legal. Querer competir. Mas o meu marido é muito bravo. Por trás de um homem bravo, tem uma mulher mais brava ainda. Porque é uma... Gente, vamos avaliar nossa natureza. A gente precisa. E será que essa ação, essa forma que as mulheres têm, essa reação mesmo, É uma reação. Não, eu acho que é defesa, Fábia. Não é ciúme, é defesa. aquela coisa da leoa de proteger a sua a prole? Tem do quê? Qual é o gatilho? Não sei qual é o gatilho, mas isso existe, né? Isso existe. Eu acho que a gente é que vai ter que fazer essa mudança. É que eu não tenho filha, eu tenho filho, mas se eu tivesse filho, eu já ia partir com a educação da minha filha. Porque é importante a gente amar a outra e abraçar a causa, abraçar as mulheres. Eu até fiz uma mensagem do Dia das Mães, né? Porque a gente passou um Dia das Mães um pouco mais triste, né? Com a situação do Rio Grande do Sul. Não dá para a gente fechar os olhos diante dessa tragédia, porque poderia ser um de nós, né? E ali aquelas... É uma tragédia, gente. Dizimou um pedacinho do Brasil. Essa é a realidade. Então, eu fiz uma mensagem para as mães, do fundo do meu coração, com a maior emoção, e de querer fazer uma homenagem para as vítimas dessa tragédia. E algumas pessoas entraram lá no meu Instagram e falaram, mas você quer se aparecer? Você não sei. E mulher, vejam só, mulher. E eu falei, olha, eu não sei de que ponto de vista você está partindo da sua opinião, mas eu respeito a sua opinião. Só que se você me conhecesse, você saberia por que eu fiz isso. Mas você, infelizmente, não me conhece o suficiente. Porque não dá nem para a gente entender, partindo de uma mulher... É que não teve a sensibilidade de realmente ver a tua emoção da mensagem. A gente é o tempo todo, gente. É o tempo todo sendo cobrada. E até das nossas ações que a gente faz o bem, que a gente faz de coração, a gente também é vista de uma forma que a Dani falou, distorcida. Então, acho que as mulheres precisam começar a amar mais, porque nós é que fazemos o mundo. Nós, as mulheres, que educamos os filhos, nós é que embalamos o berço. Então, se a gente não embala com amor, o que vai ser do mundo? Acho que é muito importante a gente fazer isso, falar disso. A gente tem que falar mais disso. E eu vejo o meu dever, eu vejo que eu tenho um legado. Não é à toa que eu estou na política, para tentar fazer uma mudança. E a gente precisa de mulheres para fazer essa mudança, porque leis é o que define a vida em sociedade. E se a gente que está lá respeitando uma lei que foi feita por pessoas que não pensaram nas mulheres, olha o que está dando. Porque a gente sabe que tudo vem de nós. Os homens,
Eles fazem parte, mas o contexto feminino parte da gente. Que a gente que entende as dores de um parto, a gente que entende as dores da amamentação, a gente entende a dor do que é faltar um alimento para um filho. Seja de que classe social os problemas estejam, mas eles existem para as mães, para as mulheres. E isso é fato. E a gente precisa o quê? A gente precisa se unir, a gente precisa abraçar, a gente precisa mais amar. O nosso papel no mundo é amor. E a gente está fazendo muito pouco. E esse lucro rosa que eu vejo o nome, gente, não é esse lucro do dinheiro, como muita gente fala. A mulher gosta de dinheiro. Eu não concordo com isso. Nós nos preocupamos com a família. Quando a gente escolhe um marido, um amor, uma pessoa para estar com a gente, compartilhar, não é a questão financeira que vem em primeiro lugar. É de como este homem vai cuidar da família. Então, ele precisa ser forte. A gente escolhe no reino animal, não é assim. A mulher, quem vence é o homem, o macho, que for mais forte para pegar a fêmea. E no mundo, nosso mundo é a mesma coisa. A gente quer um homem, a gente até conversou sobre isso, não foi? A gente precisa mudar esse paradigma. Nós somos amor, nós precisamos acolher. É isso que, na verdade, o lucro rosa para mim, participar desse livro, foi mostrar para as mulheres que elas são importantes, mas não precisa ser um homem com a feminilidade e começando amando a outra, a mulher, acolhendo a mulher. E é isso que eu quero fazer. Quando eu estou na política, não é para ser mais um político, é fazer algo porque eu acredito que eu posso ser a mudança, mas eu preciso das mulheres ao meu lado, eu preciso da força feminina. Eu preciso dessa união e acho que a gente tinha que pensar mais, avaliar um pouquinho mais. Sim. Por isso que eu acho que o livro, Dani, que você idealizou, que você fez tudo isso, o contexto, ele é muito interessante. Ele tem um poder, é uma raiz, é a árvore. Né? É verdade, é interessante isso mesmo. A gente está falando muito no nosso grupo sobre posicionamento, sobre posicionar-se. É muito importante que a gente volte a resgatar valores e que a gente se posicione. Você acabou de falar da mulher se posicionar na política e do quanto você precisa do apoio, do aporte de outras mulheres para que você possa, com a tua visão feminina, ajudar na política, e também vamos falar dos posicionamentos da mulher em diferentes áreas. A mulher posicionada como mãe, criadora, como referência, como base, que nem a Érica, ela decidiu pegar e tirar e deixar no passado as experiências que ficaram no passado que nós não conseguimos mudar. E para o futuro, para o hoje, para o agora, ela decidiu se posicionar como uma mulher que tem um lar feliz, que vai criar... Olha isso, que bênção, Deus deu 4 filhos para ela, para que ela pudesse transformar esses 4, ajudar no processo de transformação. Ninguém transforma ninguém, né? Ajudar no processo de transformação, criando 4 homens que no futuro serão 4 telhados de alguma coluna. Então esse é o posicionamento dela. Daniela, ajudando mulheres a se posicionar, ter uma voz posicionada, com histórias que vão ajudar outras mulheres a se posicionar. Eu falo de mim, eu sou a Lígia que hoje me posicionei na minha família como uma mulher que vai falar sobre valores, princípios, premissas e o quanto isso é importante para o desenvolvimento do lar de cada um. E aí, gente, eu me posicionei como mulher, esposa, mas como filha, como irmã, como nora, como cunhada. Por quê? Porque eu vi na família, tanto do lado do meu esposo quanto a minha, tremendas fragilidades. E eu decidi que eu não seria... Eu não estaria ali simplesmente ao vento, não. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe a mim, custe o que custar. Eu vou contribuir de uma maneira que cada lar, seja na família do meu esposo, ou seja na minha família, pense, repense e que essas mulheres que estão em cada frente se posicionem. E que os homens voltem a uma visão de posicionamento. E eu enfrento guerras que vocês não têm ideia, mas são positivas, porque eu quero.
Então, eu estou posicionada na questão de familiares. Não só como família, porque eu não tenho filho, só eu e meu marido. Você já está na questão de criação, preparando o futuro, de mulheres que vão pegar filhos lindos e maravilhosos e vão fazer lares lindos. A Fábia já está na questão pública, a Dani na junção de mulheres. São 4 frentes de posicionamento totalmente diferentes, mas são essenciais. Bom, já estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui. Alguém quer deixar um último recado? Olha, eu só vou finalizar aqui agradecendo a Deus por a gente estar aqui hoje e que a gente está passando uma mensagem maravilhosa, realmente uma mensagem de coração para todas vocês. E eu quero, assim, agradecer a Érica, porque a Érica estava nervosa muito, e que ela disfarçou muito bem. Tô doidinha. Não foi? Leva muito jeito. Ela disse, até ela estava nervosa, ela disfarçou muito bem. A mão suando. Linda. Também. Lígia, você também, um amor, uma pessoa especial. E que espero que a gente esteja aqui muitas mais vezes, que a gente tenha aí o podcast Lucro Rosa, que é mais uma idealização nossa. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar para a gente conseguir realizar o podcast. A gente vai contar com vocês também, porque a gente precisa do like de vocês, da curtição de vocês, do compartilhamento, porque tudo vai depender de vocês. Tudo é para vocês. E aí a gente está, então, com o livro Lucro Rosa, quem tem interesse de adquirir, temos ainda à venda. E agora, Lucro Rosa 2. A pré-venda vai ser dia 20 de maio. 20 de maio. Lembrando aí vocês, dia 20 de maio, a gente já vai ter a pré-venda do Lucro Rosa 2. E também quem estiver interessado em estar junto com o nosso grupo, né, das mulheres, contar suas histórias. Você que tem vontade de escrever um livro e não sabe por onde começar, tem a Daniela aqui, ela é coordenadora. Ela orienta, viu, gente? Ela faz tudo. Ela só não vai escrever, mas ela ajuda pra caramba. Então, vocês são todas e todos bem-vindos também para curtir, para compartilhar. E o livro Lucro Rosa 2 vai estar aí, a gente vai voltar. E lembrando que dia 22 de junho vamos ter a tarde de autógrafos na Livraria Nobel em Atibaia. Então, todos vocês estão convidados para estar lá perto de nós, receber um livro com muito carinho para todos vocês. Tem valor do livro já ou ainda não? A pré-venda vai ser R$ 49,90. Lá no dia 20 de maio, quem não comprar na pré-venda vai depois ter um valor um pouquinho mais alto. Dá para comprar também, depois a gente vai informando tudo como que vai ser. Bom, eu estou muito feliz, né, de ter estado aqui hoje com vocês e vamos ver o próximo. Então a gente deixa um grande abraço a todos vocês com muito carinho. Obrigada. Obrigada.